Quem planeja, realiza. É o tema da live de hoje, que é uma live extremamente significativa para a pessoa que vos fala, que sou eu, Dani Dornelas, para quem não me conhece. Vou colocar também essa live depois lá no meu canal do YouTube. Gente, quem planeja, realiza. Já vou começar logo assim. Estamos aí no dia 31 de dezembro de 2025 e eu não consigo nem disfarçar o meu contentamento, talvez de todos os anos que eu já vivi na minha vida, ao longo dos meus 39 anos de existência. Uau! Eu acho que esse ano de 2025 é um dos mais significativos para mim, sendo bem honesta, por várias coisas e principalmente para, de fato, ver a importância do planejamento financeiro, do planejamento de vida nas nossas vidas. Gente, planejar é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer por ela própria. Estou aqui, a pessoa que vive isso. Gente, eu tô muito feliz. Eu trouxe, inclusive, dados que não são do Excel, são aqui, ó, as minhas agendas deste período de 2020 a 2025, que quando eu, de fato, criei o plano 2025, que era um plano de vida de 5 anos, que normalmente é, por exemplo, o que eu trato em consultoria com os meus clientes, mas aí eu quero trazer para vocês o que isso fez na minha vida. E eu fico até assim emocionada, gente, real. Porque quando a gente começa um planejamento, igual aqui, ó, minha primeira agenda na época de 2020, né? Eu já tive outras agendas e tudo mais. Mas aqui, pra mim, tem um significado porque começa a minha vida solo, né? Pra quem me acompanha aqui há muito tempo, e que quem me acompanha há muito tempo sabe muito bem dos perrengues que esse ser humano passou. E ai, Jesus Cristo, e agora, dia 31 de dezembro de 2025, eu parei essa manhã para olhar para trás. Eu até estava aqui com meu filho Daniel, mostrando, né, como eu tive uma expectativa em 2020. Eu fiz as planilhas de 2019 e 20. Logo em seguida, né, que eu me divorciei. Vou recapitular. Vamos lá, gente. Eu, em 2019, me divorciei em agosto de 2019. Foi um divórcio muito não esperado, tá? Pra mim tava tudo ok. Então, de um dia pro outro, a pessoa vira e fala assim: não te amo mais, quero me separar. Hã? Como assim não me ama mais, quer me separar? A gente transou ontem, tava tudo certo. Estávamos lá no aniversário da galera da igreja e como assim não me ama mais? A gente tem filhos juntos, enfim, temos cargos na igreja, era tudo lindo, sabe? Pra mim tava tudo certo, mas provavelmente não estava. E é interessantíssimo, vou fazer um adendo em relação a isso, tá? Porque antes eu já tive problemas no meu casamento, assim como qualquer pessoa casada tem. E até então pra mim, tinha superado. Mas quando eu tive a minha segunda filha, eu tive depressão pós-parto. Então foi um período pra mim muito intenso, onde eu, Daniele, cheguei, né, ao extremo da tentativa do suicídio em 2017. Não morri! Olha que maravilhoso, acordei viva no hospital, glórias a Deus por isso. Então Deus me deu aí uma segunda chance, mas naquele dia eu já não era mais a mesma pessoa. Isso em 2017, é importante recapitular, tá? Porque faz mais sentido. Então em 2017 eu acordei no hospital depois da tentativa do suicídio. E eu não queria mais ser Dani de ninguém. Eu queria ser Daniele Dornelas. Eu comecei a pensar na minha vida, o que eu estava fazendo na minha vida. Quem eu seria de exemplo para os meus filhos, principalmente para minha filha,
obviamente, como mulher, falei assim, meu Deus, que tipo de exemplo eu vou dar para essa criança, para um homem, né, e para uma mulher futura aí na sociedade. Então eu comecei a mergulhar na parte de desenvolvimento pessoal, obviamente, fui tratar a depressão, e aí fui para terapia, fui fazer os tratamentos, fui para os tratamentos que precisam acontecer, melhorar a alimentação, exercício físico. E aí, gente, eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, porque eu queria ser uma pessoa melhor, tá? Eu sou cristã, então isso também está muito, sabe, muito próximo ao que eu acredito quanto crença mesmo de espiritualidade e da própria religião em si. Eu sou batista tradicional, então para mim não fazia sentido eu como cristã mergulhada numa depressão. Eu tinha que me movimentar, né? Então eu fui tratar. Alô? Depressão, gente, é uma doença, tá? Todo mundo tá suscetível a. Porém, existe tratamento. Então, eu, Daniele, fui me tratar. Dentro deste período ali, eu ainda era casada, tá? Eu comecei a melhorar a minha alimentação. Isso foi excelente para mim, para os meus filhos, para minha família na época, né? O meu ex-marido também foi muito beneficiado disso, no período. Então, assim, eu acho que eu foquei tanto em mim, no desenvolvimento da minha vida, desenvolvimento como pessoa da minha família e tudo mais, que eu não parei para prestar atenção se o cara tava me traindo ou não. Eu, particularmente falando assim, juro que o cara é muito artista, porque, gente, a gente vive uma vida muito, muito normal, tá? Normal, classe média, nada faltava, era normal. Só que eu comecei a orar. Aí é que tá, gente. É aquele incômodozinho bruxoso que existe em mim, um incômodozinho. Eu comecei a intensificar mais as orações, porque quando você entra no desenvolvimento pessoal, quando você começa a ver o mundo com uma proporção diferente, aí você vira, cara, eu consigo mais. E aí eu tenho até no meu diário, em 2018, eu coloquei assim, decidi ficar rica. 2017... eu fui tratar a depressão, em 2018 eu decidi ficar rica. E aí trouxe o plano, né, pro meu ex-marido na época e tudo mais. Falei assim, ó, vamos trocar de apartamento, não, vamos fazer, vamos acontecer. E eu já, assim, com a mentalidade lá em cima. Não tive, assim, não houve uma empolgação muito grande por parte da pessoa, porque era uma pessoa que, não... Pô, a gente já tem casa, já tem moto, já tem carro, já tem empresa. Pra que a gente vai ficar pensando em mais? Eu falei, por que? A gente é novo, cara. A gente pode mais. A gente consegue deixar mais coisas pro nosso... Então, eu acho que eu era uma pessoa, sou ainda, muito empolgada com a vida. E em 2018 eu coloquei isso, é interessantíssimo, porque hoje a gente está em 2025. E eu olho, quando meu diário me lembra essa anotação... Eu falo assim, o que é riqueza? E aí eu deixo pra você, o que é riqueza pra você? A riqueza pra você, ela tá condicionada em coisas materiais? Ou ela é um misto de, eu preciso de coisas materiais, obviamente, para me servir, para servir ao propósito da minha vida? E aí, nesse contexto todo, eu escrevo todos os dias a carta para Deus desde 2015 e não sei se é uma coisa meio subconsciente, né? Um dia eu vou tentar gerar e mandar para um psicanalista para dar uma lida, para ver se tem alguma coisa aí no meu subconsciente. Mas eu comecei a falar muito para Deus assim, me revela os ocultos e os escondidos, porque tem um negócio que tá errado aqui, tem um trem que tá tem um trem que tá assim, me colocando pra baixo. Tem alguma coisa que não casa. Minha filha ainda era muito pequena. Quando eu me divorciei, a Anitta não tinha nem 3 anos de idade. Ela tinha 2 anos e 8 meses. Eu ainda não tinha terminado a minha faculdade de Ciências Contábeis, porque eu tive que parar a minha faculdade
por causa da minha saúde, e aí depois eu fiquei grávida, né? Então, assim, dentro do meu cronograma, quando eu voltei pro circuito lá em 2017, falei, quando a Anitta fizer 3 anos, eu vou voltar pra faculdade, vou terminar minha faculdade, aí eu vou pegar meu CRC e tudo mais. Mas como eu já era da área há muitos anos, quando eu comecei lá em 2007, não era obrigatório ter faculdade para você trabalhar em escritório de contabilidade, tá, gente? Então, eu aprendi tudo que eu sei de contabilidade dentro do escritório de contabilidade. Eu sou muito grata por isso, tá? A faculdade, ela te ensina outras coisas de um espectro completamente diferente do dia a dia das empresas do Brasil, tá? Mas é fantástico também a graduação, muito importante. Hoje, por exemplo, para você trabalhar na área contábil, tecnicamente você vai ter que ter a graduação. No meu caso, lá em 2007 não era obrigatório, era simplesmente ali um contador mais velho que te ensinava tudo aquilo que ele sabia. Então, assim, eu vim desse período. Meu ex-marido era contador, hoje não é mais, mas na época ele era. Então, ele assinava pelas empresas que eu fazia em home office. Beleza? Vamos, né, contextualizar aqui a situação. Então, chega ali 2019, eu já tava, sabe, comendo bem, me exercitando, com rotina, estudando muito, muito focada nos estudos, tanto contábil quanto de desenvolvimento pessoal, de psicanálise, psicologia, de autoconhecimento, de organização. Eu lavava a louça, gente, assistindo vídeos de organização da casa, de tudo que vocês possam imaginar. O tal do YouTube, na minha hora de lavar a louça, era o meu passatempo favorito. Minha terapia, um vídeo de organização na hora de lavar a louça. E eu orando, né? Deus, olha só, cara, eu sei que eu nasci para fazer coisas mais, sabe? Era aquela, acho que é uma inquietude que veio desde que eu era menina. E orando muito. E aí eu descobri o yoga, né? Comecei a fazer a prática do yoga no início de 2019. Então, e seguindo, gente, seguindo vida normal. Chega agosto de 2019, tive um anúncio do meu divórcio. Na hora eu confesso que foi uma porrada que eu não esperava. E aí eu saí, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui anunciada disso pela madrugada. E aí eu falei, tem certeza? Tem certeza. Tem certeza que você não me ama? Amor, gente. Amor, pra mim, amor é um negócio muito grave. Paixão, depois de muitos anos de relacionamento, é normal dar uma brochada, tá? Eu, particularmente falando, principalmente quando a gente entende sobre psicologia, você sabe que é normal paixão dar uma brochada e a gente tem que fazer alguma coisa, enfim. Mas amor, não. E aí deu 5h30, eu falei assim, vou fazer yoga. Peguei meu tapete de yoga, fui pro meu parquinho e nem consegui fazer yoga. Eu sentei e chorava. Falei, meu Deus, tem misericórdia da minha alma. Que caralho? Falei, tem misericórdia da minha alma. O que eu vou fazer agora? Eu sou sócia do cara. O meu trabalho tá vinculado com o cara. O que eu vou fazer? Eu não aceito, gente, como se fosse hoje, sentadinha no meu tapetinho de yoga lá no parquinho, chorando igual uma doida. Falei assim, eu não aceito mais ser amarrado a ninguém. Eu não quero ir trabalhar com a minha família, que é uma coisa muito comum, né, da minha família, eles acabarem de trabalhar junto. Eu não quero trabalhar com a minha família, eu quero uma coisa minha. E eu falando com Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, eu confio no Senhor e que isso vai ser talvez melhor pra minha vida. Legal. Voltei pra casa, sentei aqui no mesmo lugar ao qual eu vos falo, fazendo a mesma coisa que vocês veem até hoje, com meu ovinho, meu queijinho, minha Bíblia. Eu não acredito muito nesse papo furado de abrir, ai Deus, fala comigo, e abrir Bíblia não, tá? Mas Deus, ele é grandão, gente. Deus é maravilhoso. Se você não acredita, você tá viajando na maionese, cara. Deus, ele é muito maravilhoso, ele é muito grandão. E ele já sabia que ia dar merda. E aí, na sequência,
Na minha sequência de leitura bíblica, que eu leio sequencialmente, tava lá Salmos 102, se eu não me engano. Que eu não sou boa de decoreba, não. Mas a minha Bíblia tá sempre aqui junto comigo, porque eu e Bíblia, assim, ó... Gente, eu gosto muito de manter a minha sanidade. Então, a leitura bíblica é algo que eu faço todos os dias. Salmo 101, 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Aí eu olhei isso aqui. Como? Portar-me-ei com inteligência no caminho reto? Quando virás a mim? Eu falei, caralho, meu Deus, eu não sei fazer isso aqui, não. Mas o Senhor vai me ensinar. Abri o meu diário, escrevi. Gente, eu fiz o rito normal. O pau quebrando, as coisas acontecendo. E eu falei, agora é a hora de tomar as rédeas da minha vida. Claro que eu falando agora, né, é diferente. Foi terrível, foram coisas absurdas. Eu poderia ter tido um divórcio mais tranquilo, não o tive, foi bem complicado, muito complicado. Eu tive que lutar muito para poder, primeiro, gente, manter a sanidade, porque sim, existem pessoas que não querem que você fique bem. Existem pessoas que estão ali contando com você errar. Existem pessoas que estão contando com que você desista. Ah, ela não vai conseguir sozinha. Ah, ela é doente. Gente, eu tenho uma condição de saúde, eu tenho epilepsia desde que eu nasci. É uma condição a qual eu vivo e vou morrer com ela. E fim de papo. Então, a pessoa usava isso contra mim. Ao ponto de que eu tive que solicitar ao meu neurologista e a minha psicologia, a minha psicóloga, laudo comprovando a minha capacidade de educar os meus filhos. Eu tenho esses laudos até hoje. Para caso de fato ele entrasse na justiça pedindo a guarda das crianças, que era uma coisa que era muito comum na época, falava-se o tempo inteiro, vou pegar a guarda das crianças, lá. Eu já tinha essa documentação. Então, assim, tinha tudo para dar errado, gente. E eu tenho certeza absoluta que o que mais teve, e tem ainda, eram pessoas que estavam já prontíssimas a falar assim, tá vendo, ó, sabia que você não ia conseguir, sabe? Pra quê? Para as pessoas ficarem com os seus egos massageados. Irmãs, não dê a sua vida na mão de ninguém, caralho. Tudo que as pessoas querem é que você se foda para que elas possam se sentir melhor na hora que for ali te acalentar. No fundo, não vai vir ninguém te socorrer, porque não vai vir. O que a gente precisa, Dani? Agora vamos para a parte do que você tem que fazer, porque foi o que eu fiz. Eu vou te falar o que você tem que fazer, porque aqui a gente não vai ficar perdendo tempo. Plano 2030. Plano 2030. No caso, 2031. Plano 2031. O que você vai fazer nos próximos 5 anos da sua vida? Se você, assim como eu, vai entrar nos seus 40 anos, irmã, saiba que 40 anos na vida de uma mulher é uma virada de chave do tamanho de um bonde. E ao fim da jornada do plano de 5 anos, você vai estar com 45. Você não é mais uma menininha, assim como eu não sou mais uma menininha. Eu glorifico tanto a Deus que toda a merda que aconteceu na minha vida foi num período que eu tava com 33 anos de idade. Eu aguentei a porrada. Porque na hora que veio, eu já comia bem, eu já me exercitava, eu já tinha rotina, eu já tinha regulação de sono. Não tanto quanto eu tenho hoje, porque eu aprendi, principalmente quando eu finalizei a minha pós-graduação em neurociência. Cara, eu aprendi muito na minha pós-graduação em neurociência para aplicar na minha vida. Só que quando a merda aconteceu, eu continuei. Você acha que eu comi um brigadeiro? Comprei um pote de sorvete, sentei e fiquei, levei o pé na bunda. Não, minha filha. No outro dia acordei, peguei o meu Excel, eu tenho até hoje, tá até aqui na minha frente. Eu abri o meu Excel, fechei as planilhas que eu tinha da época de casada, que começou em 2012, finalizei em 2019, julho de 2019, né, agosto ali de 2019. E fiz uma outra só pra mim,
de 2019 para 2025. Olha que loucura, gente. Que loucura! Cheguei em 2025. E eu ganhava quanto? 2.000 e pouco. Gente, eu ganhava 2.000 e pouco. Tá sentada achando ruim aí porque tu ganha mal. Eu também ganhava mal, caralho. Mas eu tive clareza. Calma aí, o que eu vou cancelar? Cancelei meu plano de saúde. Eu tenho problema de saúde, gente. Eu tenho que ir no médico pegar receita de remédio. Tudo foi extremamente calculado. Eu me afastei da minha opinião. Eu me afastei do meu sofrimento, porque eu sofri muito. Eu amava o cara e levei um pé na bunda. Quem nunca teve uma decepção amorosa aí, gente? Pelo amor de Jesus. Eu amava o cara. Todo o desenho familiar que foi feito. E eu fiz o quê? Ninguém morre de amor. E eu lembro como se fosse hoje. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver a gente no sofrimento. E homem principalmente. Quando ele te dá o pé na bunda, ele quer ver você sofrer. Ele quer ver você na merda. Ele quer ver você rastejando. Por quê? Porque tem uns que são um cambada de filho da puta. E eu não vou passar pano pra ninguém. Ah, se você é um boy e se sentiu magoado ouvindo isso, é porque você é um filho da puta. Se você é um boy que não se sentiu ofendido e vira e fala, realmente tem uns amigos que são muito, muito sacana. Você não é um cara escroto. Mas se você escuta isso e se sentir dolorido, amigo, é porque você tá na fila dos escrotos. Ok? Porque eu não passo pano pra ninguém. Porque você se distancia da tua dor. Aí o ser humano chegou aqui pra pegar um negócio que ainda tinha coisa dele aqui em casa. E eu sentada esperando ele pegar e vazar. Aí ele virou e falou assim, como que você está? Eu parei e falei, tô sofrendo pra caralho. Aí ele parou assim, eu falei, tô sofrendo pra caralho. Mas meu querido, deixa eu te contar uma história. Ninguém morre de amor. E eu também não vou morrer. Pegou tudo que você tem pra pegar? Agora vaza da minha casa. Aí depois que ele ia embora, eu continuava chorando, tá? Mas na frente da pessoa, na frente, você não sangre em tanques de tubarão. Tudo que as pessoas querem é te ver na merda. Não dê esse prazer a elas. Seja quem for. Tem pessoas que talvez estão aí do seu lado enquanto você tá na merda. E na hora que você quiser sair da merda, elas vão começar a falar, não é bem assim. Ou vão se distanciar de você. E essas pessoas, elas têm que ir embora mesmo. E se tornar mais um dos 7,99 bilhões de pessoas que estão andando na face da Terra. Irmãs, o que vocês querem nos próximos 5 anos da sua vida? Nós estamos em 2025. O que você quer lá em 2031? Ao fim de 2030, o que você quer ter realizado na sua vida? Só você vai poder fazer isso. Como? Primeira coisa, você vai pegar a planilha de Excel e vai colocar quanto que você ganha, quanto que você gasta. Porque foi o que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz, clareza. De número, de grana. Primeira coisa. Tanto que aí o meu ex-marido ainda tinha acesso ao Drive na época. Ele entrou na minha planilha. Por quê? Que aí é que tá, tem que ser esperto. Eu fiz a minha planilha. Porque aí a gente ia negociar os acordos, né? Quem paga o quê? Das crianças, enfim. Ele não fez isso. Isso é um problema meu? Ah, fulano, você já fez a sua planilha de planejamento pra gente saber quanto que vai ser? Não, foda-se. Não é criança, porra. Não é criança. Só que ele entrou na minha planilha. Aí, já tava tudo preenchido, né? Aí ele virou e falou assim, nossa, você é muito rápida. Já fez até uma planilha só sua. Eu aqui no mesmo lugar, gente. Esse lugar aqui é marcante na minha vida. Aí eu parei. Como é que você sabe? Aí você vai estar muito bem daqui 5 anos, né? Eu falei, como é que você sabe disso? Ah, eu tenho acesso ao Drive. Na hora eu falei, e agora você não tem mais. Coloquei senha na minha planilha, mesmo eu tendo tirado o acesso. Coloquei senha, e a senha eu tenho ela até hoje. A minha planilha, ela tem senha por causa dessa situação.
da pessoa entrar lá para poder ver. Olha que loucura isso, gente. Mas é uma loucura de vida real. Isso não é uma historinha pra boi dormir, não. Isso é real. E aí, vamos lá, né? A expectativa é a realidade. Eu fui e coloquei no Excel. Só que lembra que eu ainda precisava do cara para poder assinar pelas empresas? Eu precisava ir pra faculdade. Eu precisava terminar minha faculdade, precisava fazer meu CRC. E aí eu fui e montei o plano 2025. Gente, é muito legal isso, cara. Hoje de manhã eu parei aqui, eu falei, cara, eu preciso fazer uma live, eu preciso registrar isso. 31 de dezembro de 2025, eu preciso registrar, porque é muito legal. Quem planeja, realiza. Quem planeja, realiza. Eu já tinha que ter deixado isso aqui no gatilho, né? Não sei por que eu tirei aqui do trem. Só, gente, que escrever faz diferença. Escrever para que você tenha clareza do que você de fato quer. Aqui. Projeto, não era, eu nem tinha escrito plano, eu coloquei projeto. Projeto 2025. Ai, ó, eu do passado. Mulher, tu se fudeu, mas olha só, mano. Olha, gente. É uma satisfação muito grande. Projeto 2025. Formada com CRC. Isso eu escrevi lá em 20, tá? Pós-graduada em auditoria. Especializada em psicologia econômica e contabilidade comportamental. Aí lá na época eu queria comprar o meu próprio escritório, reformar meu apartamento, iniciar um mestrado, um mestrado ou psicanálise, investir em empreendedorismo na área da saúde, né, beleza e bem-estar, na parte de prestação de serviço, publicar meu livro e ter aí um legado. Me formei em 2021, peguei meu CRC, fiz pós-graduação. Aí eu fiz 3 pós-graduações especificamente falando. Terminei todos os cursos de psicologia econômica. Estudei muito na parte de contabilidade comportamental. Então, fechei ali a parte de neurociência, a parte profissional, né, gente? E aí eu vendo isso, falei assim, cara, que loucura. E aí na época lá, a minha meta era ter 5 empresas, gente. 5 empresas normais e 10 MEIs. Hoje eu quase não trabalho com MEI mais, porque os MEIs que eu tinha, eles já desenquadraram, sabe? Isso é muito legal, muito legal. Hoje eu acho que eu só tenho duas pessoas que são MEI, e que a gente também já tá trabalhando pra se desenquadrar, sabe? Hoje eu não trabalho com MEI, eu trabalho com uma pessoa que quer crescer. Então ela vem comigo como MEI, mas a meta é ficar rica sem problema com a Receita Federal. A Giane, já peguei várias dicas suas e mudou muita coisa na minha vida. Eu cresci muito que hoje não consigo mais trabalhar sozinha. Comprei meu próprio escritório e só trabalho com DP. Ai, gente, olha só, eu falei pra mim que não ia chorar, tá? Mas é muito doido, até quando eu volto aqui e leio as coisas que eu escrevi, pra mim, a minha visão de mundo era muito pequena. Irmãs, comece com pouco, mas comece com clareza de número. Não, maravilhoso, obrigado pelo relato, porque faz todo sentido. A primeira vez que eu abri a câmera e comecei a contar um pouco da minha história, eu fui ameaçada de processo. E assim, e eu nem tinha falado, sabe, do meu ex no dia especificamente. Eu não tem como não falar, porque faz parte da minha história, tá? Mas não é sobre isso mais. Não é sobre isso. Só que uma coisa que a gente precisa entender é tempo.
A gente precisa do tempo. E a gente precisa usar o tempo ao nosso favor. Eu fui entendendo isso ao longo deste ciclo. Quando eu sentei em 2019 e fiz a minha primeira planilha, eu tinha consciência, eu tenho isso tudo escrito, de que 2019 eu ia como uma tartaruga. E eu escrevia isso, 2019 você vai devagar, mano, porque tá doendo. E mantive clareza, mas você vai continuar comendo bem, você vai continuar se exercitando, você vai continuar com a rotina, você vai continuar com os estudos, você vai pra faculdade em 20, vamos lá. Vai devagar. Eu falava isso pra mim. Por quê? Porque eu estava sofrendo muito. Por vários aspectos. Por mim, pelos meus filhos, né? Porque, sim, como eu volto a dizer, existem pessoas que são muito ruins. E que elas fazem as coisas ruins com as outras, achando que elas estão fazendo certo. Então, assim, nesse período de 2019 até 2020, quando eu realmente entrei para a faculdade, porque em 2019 aí eu fui ir na minha outra faculdade, fui pegar os meus históricos, porque eu tive problemas com o histórico, porque eu tive que travar de uma faculdade que acabou sendo vendido para uma outra faculdade, e aí eu corri até o risco de ter que fazer tudo de novo. Glórias a Deus que eu não precisei, ao contrário, quando a outra universidade, a outra faculdade pegou todos os meus históricos, faltavam 3 períodos para finalizar minha graduação. E eu chorei tanto, porque eu já tinha me programado, por isso que aqui em 20 a expectativa era bem menor, que eu iria fazer 4 anos de faculdade, sendo que eu fiz 1 ano e meio. E eu glorifiquei tanto a Deus, tanto, eu lembro como se fosse hoje, quando eu tremia para abrir o portal da faculdade para verificar em qual módulo eu ia começar a faculdade. Gente, voltar a estudar é uma coisa bizarra quando você já tá mais velho. Voltar a estudar, que eu digo assim, gente, é estudar de prova, é estudar, entendeu? Prova, trabalho. Eu precisei fazer o TCC, sim, minto. O que eu não precisei foi estágio, mas o TCC eu precisei fazer. Então, esse play com uma criança pequena, sozinha, com ex enchendo o saco, e a mulher do ex no caso agora, né? Mas a mulher enchendo o saco também. Então, irmãs, um ponto de atenção aqui. Cuidado para você não estar prejudicando a coleguinha achando que você é pica das galáxias. Acredite. O que aqui se faz, aqui se paga. E com muito amor no coração. Uma dica que eu ouvi lá no meu passado e eu absorvi isso com uma força muito grande. Em um dos momentos complexos lá, nesse período antes de 20, né, do pós-divórcio, onde a outra irmãzinha aqui, né, que ficou com o ex, que já nem tá mais com ele, né, mas enfim, vamos colocar uma fofoquinha aqui. Ela me enviou um textão, cara, porque, gente, homem é um trem fudido. Quando eles querem te trair, te deixar, enfim, que seja. Você é a doida, você é a maluca, você aqui não dá, você é tudo de ruim. E a outra é a maravilhosa que vai salvar a vida dele. Não cai nesse papo furado não, gente, porque isso é tudo papo furado. Tá? Mas aí ele vendeu isso. A irmã comprou, sem me perguntar ou sem parar pra analisar se realmente era isso. E me esculachou, me chamou de doente, enfim, um monte de coisa. Mandou até pra minha tia. Foi uma situação bizarra. Até pra minha tia. Ai, meu Deus. E aí, uma amiga minha virou e falou assim: Dani, seja a cadeira. Eu, como assim seja a cadeira? Seja a cadeira que espera a bunda sentar. Eu, tá aí. Vou aguentar as porradas. Vamos trabalhar resiliência. E eu vou ser a cadeira. Ou, se você quiser, aquela frasezinha: quem ri por último ri melhor. Não que a gente tenha que querer o mal do outro, tá, gente? Mas é inevitável. Todo mal que a gente faz aqui, a gente vai pagar. Vai voltar. Não tem pra onde fugir. E se não voltar aqui, vai voltar no inferno. Foda-se.
A gente paga por toda a maldade que a gente joga pro universo. Então eu comecei a prestar muita atenção nisso. Calma aí, vamos parar. Quando tava muito, muito, muito difícil, eu voltava pra minha planilha, eu voltava para as coisas que eu anotei. Então em 20, a minha visão de mundo era muito pequena. Quando eu comecei a falar aqui no Instagram, e eu comecei a ter, por exemplo, feedbacks das outras pessoas, eu comecei a ter um parâmetro diferente. Porque o parâmetro que eu tinha na época é que eu realmente era doida, que eu era doente, que eu era incapaz, enfim, que eu era N coisas, que quando eu parei pra olhar o mundo, eu vi que não era. Opa, calma aí, não é bem assim. Uma pessoa bem-sucedida, ela tem planilha de Excel. Uma pessoa bem-sucedida, ela come bem. Uma pessoa bem-sucedida, ela se exercita. Uma pessoa bem-sucedida, ela faz investimentos. Uma pessoa bem-sucedida, ela tem rotina. Uma pessoa bem-sucedida, ela tem organização. Uma pessoa bem-sucedida, ela tem agenda. Uma pessoa bem-sucedida, ela tem o quê? Eu comecei a ir atrás dessas pessoas. E vai pra mentoria, e vai pra curso. Inclusive, uma dessas aqui, ó, 2022, aqui. Deixa eu ver se foi essa aqui. Não, foi 2023. Em 2023, aqui, ó, uma dos cursos que eu fiz, que foi muito bacana. Esse aqui já foi pós-mentoria com o Joel J. Se eu não me engano, a mentoria com o Joel J eu fiz em 22. As 3 bases. Então, eu comecei até a guardar essas coisinhas, assim, que era muito intensa. A minha rotina como era, gente? Vou mostrar como é hoje, é porque tá no outro canto aqui. Hoje é bem mais elaborada, porque eu fui aprendendo a fazer. Fui aprendendo. Se eu não me engano, eu comprei um livro, ó, do Método CIS. Aí eu coloquei aqui também. Ó, na época da performance, que aí eu ganhei o moletom exclusivo do Joel J. Eu fui colocando tudo aqui. Pra quê, Dani? Pra me lembrar que eu valho a pena, sabe? Investir em mim. Eu investindo em mim, na minha melhoria, eu invisto nos meus filhos. Porque só tem uma forma da gente educar, é sendo exemplo. É vivendo em vez de falar. Vivendo. E aguentando, porque dias bons, dias ruins e dias do meio. Os dias do meio a gente tem que usar para construir dias bons e nos preparar para os dias difíceis que vêm na vida de todo mundo. Gente, eu fui e fiz o meu planejamento 2020, do fim de 19, início de 20. Chegou em março, pandemia. Fudeu, pandemia, mano. Tu pegou a pandemia, eu peguei a pandemia também. Vamos todo mundo ficar em casa. Eu falei, caralho, e agora? Não tem o creche. A galera não podia vir. Eu falei, vou ficar louca. Não podia descer pra fazer meu yoga no parquinho. Aí eu comecei a dançar muito mais em casa, que é o que vocês veem hoje. Aconteceu muito por causa da pandemia, porque antes eu descia muito mais. Então, na pandemia, eu falei, se eu não posso descer, eu vou me exercitar aqui, vou dançar aqui. Vou dançar, vou entregar tudo, porque senão eu vou pirar. Vou pirar, e pirar é uma coisa que eu não posso. Eu não me dei escolha de ficar deitada em posição fetal, não. Eu não me dei escolha. Eu falei, você não vai fazer na força da raiva. A raiva é um motivador muito importante. Beleza, passou 20. 21, finalizei minha faculdade, passei no CRC de primeira, com louvor. Ai, que delícia. Comecei uma pós-graduação. Agora sim, agora vai tudo devagar. Minha mãe descobre um câncer no final de 2021. E foram meses absurdamente complexos, muito complexos, muito, 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 muito. Apesar de eu e minha mãe, a gente tínhamos uma relação, não sei se é controversa, a gente se dava muito bem, contanto que a gente não morasse junto. É isso. Se a gente ficasse mais de uma semana junto, não rolava. Porque minha mãe era muito bagunceira, eu sou muito organizada, enfim,
Então a gente não funcionava bem morando junto, mas a gente tinha uma excelente relação separada, né? Só se vendo de pouco a pouco ali. E era uma pessoa... Enfim, gente, em 21 eu descobri o câncer da minha mãe era um câncer maligno. E eu falei, porra, meu Deus, não é possível. Agora achando que eu ia conseguir ir devagar, né? Não vamos viver essa merda. Mas aí, uma coisa que eu sempre falo, quando eu coloquei lá no meu planejamento, eu comecei a colocar coisas importantes. Por exemplo, o plano funerário. E aí eu coloquei uma tia minha, que já era mais idosa, que inclusive ela faleceu de Covid, tipo, uns 6 dias antes da carência do plano. Mas por isso a gente conseguiu um preço bem legal. Minha mãe, eu e os meus filhos. Plano funerário, né? As crianças não ficaram sem plano de saúde. Eu fiquei sem o plano de saúde, mas eu tinha o plano funerário, que eu pensei, porra, Covid, um monte de gente morrendo. Cara, vai que dá merda. Então, a minha mãe, em 29 de junho de 2022, veio a falecer. Mas antes, ela acabou indo pro hospital, né? Então, assim, eu fiquei, acho que uma semana. E é muito intenso, sabe, gente? É muito intenso. Então, eu compensava tudo nos exercícios físicos. Dançar, cantar, dançar e cantar. Dançar e cantar, dançar e cantar. E eu faço isso até hoje. Mas lá naquele momento, diante da morte, é muito complicado, sabe? É muito complicado. Eu não tive a ajuda do meu ex-marido nessa situação específica. É uma coisa que pra mim ainda é muito difícil, muito mesmo. Porque no dia que a minha mãe foi para o hospital, ela ficou realmente muito ruim. E aí a minha tia me ligou, era pra eu ir pra casa da minha mãe, pra ir com ela para o hospital. Só que era inclusive feriado aqui. Só que quando eu liguei pro meu ex-marido pra pegar as crianças, porque, pô, a Anitta pequena, Daniel, então assim, não é uma atmosfera pra criança. Ele simplesmente falou que não ia. Não é problema deles, entendeu? É só falecimento de uma avó. Não é nem pai nem mãe, é só a avó. Não vou pegar, porque vou pegar só de noite. Gente, isso pra mim foi terrível. Por quê? Ela foi, logo depois que ela foi pra UTI. Então, aí na UTI você não pode entrar, eu só poderia ir de fato no dia seguinte. E aí quando eu chorei o dia inteiro e eu senti a minha mãe indo pra UTI. É foda, mas enfim. Quando eu cheguei lá, ela já estava entubada, então ela não conseguia falar comigo. Ela tentava falar comigo, aí eu até tentava deixar ela mais quieta, sabe? Tipo, não, mãe, eu entendo. Não tava entendendo porra nenhuma. Ela queria falar comigo e ela não conseguiu, porque um cara idiota, escroto, se achou especial o suficiente de, diante da morte da mãe de uma outra pessoa com a qual ele viveu 14 anos da sua vida, virar e falar, foda-se. Gente, isso pra mim foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Tá? Eu nem coloco assim, perdoar. Porque na minha concepção eu não tenho que perdoar ninguém. É isso. A pessoa fez merda, fez errado, foi uma idiota. E é isso. E eu tive que absorver e ficar com essa. Porque morreu, gente, acabou, já era. E o que você, assim como eu, tem feito com o nosso tempo, o nosso dia a dia que nos é dado. Quando a minha mãe morreu, foi uma das coisas que eu parei e fiquei pensando. Falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Que legado eu vou deixar para os meus filhos? Se eu morrer agora, como que vai ficar meus filhos? Aí eu fui correr fazer um seguro de vida. Até porque minha mãe morreu de câncer, né? Então, eu sou suscetível a ter câncer. Eu fiz seguro de vida, fiz carta, fiz o caralho a 4. Por quê, Dani? Porque morreu, acabou. Morreu, acabou. E tudo isso, gente, dentro desse play, sabe? E aí
foram uns 3 meses até eu conseguir me recuperar do luto da minha mãe. Na realidade, assim, foi uma semana perturbadora. Então, aguente a dor da vida. A vida é dolorida, a vida ela dói. E aguente a dor da vida. A dor de você sentar, o desconforto de você sentar e preencher a sua planilha. Mas faça isso lembrando do amor. Vença a resistência, vença a inércia, vença a procrastinação, para você construir a vida que vale a pena ser vivida e contada. Eu tô aqui contando para vocês. Mas, cara, eu me fudi muito. Muito. Mas estava lá com a planilha. Tava ali, faço isso até hoje. O básico bem feito. Alimentação, exercício físico, rotina, sono, agenda. Agenda. Ai, que satisfação. Agenda 2026. Olha que linda essa minha agenda. Comemoração dos meus 40 anos agora em 26. Bíblia. Terapia. Parar de reclamar e agir. Na hora que vem a reclamação, você agradece por 3 coisas. Na hora que vem o problema, você fala: o que posso fazer para resolver? O que eu tenho que aprender para resolver? O que eu tenho que aprender? O que eu preciso aprender? O que eu não sei? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que eu não estou vendo? O que eu não vejo é o que vai mudar a minha vida. Você provavelmente não está vendo seus números. Não sabe quanto custa a sua vida. Vai dar merda. Vai dar merda. E ninguém tem que pagar nada por você, meu amor. Ai, as pessoas hoje falam em liberdade, mas ninguém está disposto a pagar pela liberdade. Eu quis a minha liberdade, eu fui atrás dela. Para mim, liberdade é muito importante, mas eu tenho plena consciência de que eu preciso pagar por ela todo santo dia. E é aquilo, gente, é ter resiliência de aguentar. Claro que a minha vida poderia ter sido menos difícil se o infeliz lá do meu ex-marido não tivesse sido tão idiota. Ah, poderia. Ah, mas a minha mãe teria morrido também, entendeu? Mas ele poderia ter ouvido a minha mãe, por exemplo, falar as últimas palavras dela. Muita coisa podia ter sido diferente, mas quem seria eu? Quem vai ser você? Nossos problemas, nossas dificuldades moldam quem nós somos. Seja pro lado positivo, seja pro lado negativo. Agora, irmãs, BO vai vir todo dia para você resolver. Você é uma pessoa adulta. O ano de 2026 tem se desenhado um ano muito complexo. Para a sua vida, para a minha vida? Não, meus amores, para o mundo inteiro. Isso é um problema nosso, não se afasta. Lembra que eu falei no início? Ó, eu tava sofrendo, eu tava com dor, mas eu me afastei. Eu falei, eu tô sofrendo, eu tô com dor, mas eu preciso preencher meu Excel. Senão eu vou estar muito fodida. Senão a história agora seria diferente. Gente, eu vou chegar a 100 mil reais investidos. Ah, meu Deus. Eu reformei meu apartamento, eu peguei meu CRC, eu fiz uma porrada de pós-graduação, um monte de curso de certificação. Gente, eu vou fazer parte da diretoria do CRC, tem noção do que é isso? Meu Deus do céu, eu fiz tanta coisa que nem tava escrito aqui. Eu fui pra Manaus, eu fui pra Balneário de Camboriú, eu fui pra Rio Grande do Norte, cara, estudando, trabalhando e viajando, é uma coisa maravilhosa isso. Muito trabalho duro. Trabalho duro, mas essa é a minha vida, é a vida que eu quis construir pra mim. Qual a vida que você quer construir pra você, meu bem? Ninguém vai te dar. É você quem tem que correr atrás. Como começo, Dani? Ponto 1. Planilha de Excel. Você precisa ter exatamente o valor da vida que você tem hoje. Qual a forma que você monetiza? Qual a sua profissão? Qual a sua profissão? Como que você pode ganhar dinheiro? Qual o conhecimento que você tem?
Melhore sua alimentação. Sim, para de comer açúcar. Hoje, 31 de dezembro de 2025, caralho. Para de comer açúcar hoje. Vai começar amanhã, 1º de janeiro de 2026, sem comer açúcar. Vale um docinho dietético, tá? Respira. Eu falei açúcar. Não falei docinho dietético. Compra uma bananada diet. Compra um bombonzinho da Cacau Show, ok? Começa a dançar, porra. Vai fazer exercício físico. 30 minutinhos de cardio, exercício físico em casa. Liga a música e vai dançar 5 vezes na semana. Durma na hora certa e acorda na hora certa. 9 da noite tá na cama, 5 da manhã na levantada. Regime militar nessa porra. Ou então você senta e continua reclamando, caralho. Mas vai ser pobre, vai ser fodida. É isso que tu quer na tua vida? Liberdade tem um preço. Pague por ela. Pague pela sua liberdade. Pega e faz o que eu tô te falando. Ai, não sei qual a planilha. No link da minha bio tem meu combo de planilha. Lá no link da minha bio, com combo de planilha, tem planilha de planejamento, plano 2031 até 2031. Tem a planilha para você anotar seus gastos, para que você saiba exatamente quanto custa a sua vida hoje. A planilha de receita, para você saber os valores que você recebe, principalmente se você for empreendedora. Tem exemplo de rotina minha e dos meus filhos. A rotina que eu faço aqui, que eu fiz e faço ainda, tá? Que trouxe todos os resultados que eu tenho. Sozinha, bato no peito, linda e bela. É isso. E um manual de primeiro passo para você começar a investir. O combo de planilha é o suficiente para você começar. Corta o açúcar, começa a dançar aí na tua casa para você suar. Põe uma playlist poderosa. De vez em quando aqui no meu Instagram eu coloco link das minhas playlists. Vai ouvir Cia, Cristina Aguilera, até Whitney Houston. Porque tem dia que a gente quer chorar e aí dá pra poder... Mas não põe gospel não. Dependendo do tipo que você tá, do teu ciclo de vida. Se colocar gospel, você vai deitar em posição fetal, se sentir a pior pessoa da humanidade e aí não vai fazer porra nenhuma. Não faça isso com você, tá? Não faça isso. Tô falando de música que vai te empoderar. Pra você fazer os próximos 5 anos da sua vida. 5 anos maravilhosos. Vai ficar linda, bela. Cara, porque não é inevitável. Você comer bem, se exercitar, cuidar da sua grana, do seu sono, você vai emagrecer, você vai ficar gostosa, você vai ficar com a pele melhor, você vai ficar com o cabelo melhor, você vai ficar com a unha melhor. Tudo na sua vida flui, minha filha. Se tá tudo uma merda, é porque você não tá fazendo o que precisa ser feito. O básico precisa ser feito. O básico. E agora vamos lá para o fim dessa trajetória que eu já falei pra caramba hoje, mas eu tô muito satisfeita, gente, sério mesmo, tô muito feliz e eu gostaria muito de poder contagiar todo mundo com a minha, não é nem felicidade, é de satisfação, é uma satisfação e quase que beirando é egocêntrico, sabe? Porra, eu sou muito foda, é tipo isso. É tipo isso, tipo, uau! E agora eu quero para os meus próximos 5 anos. Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita, sério mesmo. Porque muita coisa mudou na minha vida. Eu cheguei aonde eu queria estar. E agora eu vou viver a minha vida. Eu quero agora terminar de educar os meus filhos, né, obviamente. Então, o Daniel vai entrar pro ensino médio, mas o nível de consciência do meu filho mais velho já é maior, então de certa forma hoje eu tenho um trabalho menor, a Anitta já vai para os 10 anos de idade dela, e ao encerrar de 2031, eu já vou estar com um homem formado e uma mulher também,
o meu desejo agora é montar a minha renda passiva. Então eu tô na trajetória para os próximos 5 anos de renda passiva, onde eu quero a minha liberdade financeira, eu quero que o meu dinheiro literalmente trabalhe por mim, né? Eu pretendo comprar um apartamento para o meu filho. Aí eu já tô dizendo o que eu quero fazer, tá? O que tá escrito no meu planejamento. No meu planejamento está comprar um apartamento para o meu filho, né, nos próximos anos, conseguir o valor de pelo menos R$3.000 de renda passiva e continuar vivendo um dia após o outro, gente. Por quê? Porque eu cheguei na vida que eu gosto de viver, sabe? Eu gosto de tudo que eu faço. Eu gosto de acordar cedo, de ler. Eu gosto de comer o meu café com o meu ovo. Eu gosto de fazer tudo que eu faço, sabe? Eu parei assim nas minhas metas e falei, cara, tudo que eu faço eu gosto. Eu cheguei na vida que eu sempre sonhei. E agora eu vou simplesmente sabe, fundamentá-la, e tendo renda passiva vai fazer com que eu trabalhe para lazer, por exemplo, apesar que eu adoro o meu trabalho. E o meu trabalho, por exemplo, consiste em estar aqui com vocês. Isso também me deixa muito feliz. Mas eu sinto hoje que um ciclo se encerrou na minha vida. Um ciclo se encerrou na minha vida e eu começo, a partir de amanhã, 1º de janeiro de 2026, um ciclo meu. Isso está sendo fantástico para mim. Porque eu sofri muito para construir uma vida minha, individual, minha, onde eu tenho meu dinheiro, minha casa, minhas regras, meu. E não permito ninguém falar nada, eu não fico em lugar nenhum que não me cabe. Então eu cheguei num nível de consciência onde eu sei falar não. E eu sinto que eu tô indo pra minha vida, sabe? Minha vida. Eu não me importo mais com a opinião das pessoas ao meu respeito, pelo simples fato de fazer o que precisa ser feito. Eu cuido da minha saúde, eu cuido dos meus filhos, eu contribuo com a sociedade, eu pago os meus impostos em dia. Eu não encho o saco de ninguém, sabe? Então, eu faço o que precisa ser feito. Eu não devo ninguém, eu não tenho nome no SPC, no Serasa. Eu não sou pesado uma outra pessoa, sabe? Eu faço tudo o que precisa ser feito. E eu estudo muito, não acho que sou mais inteligente do que ninguém. Ao contrário, eu sempre acho que não sou tão inteligente assim, então por isso eu estou sempre estudando, sempre estudando. Não gasto meu tempo com internet, em coisas idiotas. Não gasto meu tempo nem com televisão. Eu vivo, eu gosto de ser útil e funcional. Eu adoro a vida cotidiana de levantar, fazer, sabe, as minhas coisinhas, cuidar da minha casa, ensinar as coisas para os meus filhos, fazer a minha comida. Eu gosto da minha vida cotidiana, porque é aquilo que eu tenho pra mim. Eu não espero nada de ninguém. Eu não espero nada de ninguém. Contudo, eu também não quero todas as coisas. Eu não quero tudo, eu não quero todas as coisas. Não quero. Eu quero paz e tranquilidade na minha vida. A minha paz tem um preço. A minha liberdade tem um preço. De pelo menos R$10.000. Eu consigo produzir R$10.000. Ótimo, maravilhoso. E hoje eu já tenho construído, pelo menos aí, dependendo do mês, R$300 de renda passiva. Então eu nem preciso produzir mais 10 mil. Eu posso produzir 9.700. Entende? E daqui nos próximos 2, 3, 4... E nos próximos 5 anos eu não quero precisar produzir 10 mil. Eu quero precisar produzir, sei lá, 7. Por quê? Porque os outros 3 mil, o dinheiro que tá lá parado, que tá me dando. Queiram isso também, gente. Queiram amar a vida cotidiana. Não, disseram pra gente que a gente podia ter tudo na vida. Nós não podemos ter tudo na vida. Agora, qual é o tudo que você quer?
Qual é o tudo que você quer? Eu espero que daqui 5 anos eu possa abrir de novo a minha câmera, que se assim Deus me permitir, e dizer se eu conseguir, por exemplo, né, comprar o apartamento do meu filho, já está lá com os meus 3 mil reais de renda passiva, meu mestrado finalizado, quero entrar, por exemplo, né, no meio acadêmico, né, espero que eu consiga. Então, assim, hoje eu já passei daquele play básico da graduação, da pós-graduação. Então, hoje eu tô em outro play muito legal, mas é um play de uma mulher que vai fazer 40 anos. Caralho, é isso. E eu espero que todas as pessoas, todas as mulheres, na realidade, pessoas não, as mulheres da minha idade consigam chegar nesse período com a sua profissão consolidada. Isso faz muita diferença, gente, no empoderamento feminino de verdade. Isso faz toda a diferença. E aí muitas pessoas me perguntam sobre o amor, né? E o amor, Dani, é um amor próprio, sabe? É um amor próprio. E é isso, gente. É um amor próprio. O amor, homem e mulher, essas coisas, hoje em dia eu não me preocupo muito com isso mais. Primeiro que não é minha fonte primária de prazer. O foda é você colocar isso como se fosse algo prioritário na sua vida. Mas eu vou dizer eu, Daniele, tá? Gente, eu já amei, eu já vivi, eu já me casei, eu já vivi um relacionamento super longo, eu já fui chifruda, eu já chorei, eu já sofri, eu já vivi tanta coisa nesse espectro que agora eu quero viver uma outra coisa. E ainda vou estar linda, nova, com grana. Porra, para e pensa. E se daqui a pouco, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, talvez, quem sabe, aparece um boy aí maneiro. Mas, mano, o cara tem que ser muito foda. Porque se for um cara mais fugido do que eu não quero. É sobre isso. Quem que você tá aceitando aí? O que você está aceitando? É isso. Cuidar pra você não deixar pessoas entrar na sua vida que vai te desvirtuar, cara. Vai te tirar daquilo que realmente importa. Se a pessoa que vem pra tua vida ela não é suficiente pra te colocar pra cima, sai correndo. Essa pessoa não é pra estar perto de você. E sim, gente, a idade importa. A idade importa. Cuidado pra não desperdiçar teu tempo. Porque depois de uma certa idade, lá dos 40, 50, 60 anos, a gente tem que estar usufruindo da vida. Eu fui com os meus filhos num passeio no domingo, na coisa de turismo, né? E aí tinha 3 senhoras. Eu fiquei parada olhando assim, fofuras, cabelo branquinho, lindas, bem arrumadas. Elas até sentaram do meu lado no trem. E aí perguntaram sobre o meu cabelo e tal, que elas tinham vontade. Eu falei assim, raspa o cabelo, depois ele cresce. E tudo mais. Separadas, se divorciaram. E estavam lá, sabe, viajando. Aí eu falo, cara, eu quero isso pra mim. Aí teve uma outra também que se divorciou e tá viajando. Eu falei assim, não, eu já tô até me aposentando, eu não preciso de mais dinheiro, eu tenho a minha casa, sabe? Eu tô de boa, eu só quero agora curtir a vida. Maravilhoso! Então use o agora. Se você tem aí seus 30, 20 e poucos, 30, tá, com 40 dá tempo também. Corre atrás do prejuízo, meu amor, para que você, daqui 5 anos, possa entrar numa vida mais leve, numa vida cotidiana tranquila, onde você não vai arrumar problema. Hoje em dia, minha meta é não vou arrumar problema pra mim. Não vou arrumar problema pra mim. Eu estou nessa vibe. Não, Daniele, sossega. Não arrume problema. Eu não quero arrumar problema pra mim. Então, sim, não é qualquer pessoa que eu vou dar ideia. Não vou. Por quê? Porque eu não quero ninguém pra ficar enchendo meu saco, me desvirtuando do meu propósito. É isso. Tenha clareza, irmã. O que você quer para a sua vida nos próximos 5 anos? O que você quer na sua vida nos próximos 5 anos? Quem planeja, realiza. Ai, meu Deus, que satisfação. E eu espero muito poder contribuir para cada uma de vocês, a vida de vocês,
na história de vocês, que com a minha história, com a minha vivência, com o meu dia a dia, eu consiga ajudá-las a também construírem a vida que vocês querem para vocês. Lembrando que a liberdade tem um preço. Se você não consegue pagar pela sua vida, tem um problema muito sério. Se você não está pagando pela sua aposentadoria, tem um problema muito sério. Se você não está pagando pela sua melhor idade, tem um problema muito sério. Se você não está contribuindo com os seus impostos e você é empreendedora, é um problema muito sério. Cuidado, tá, irmãs? Tem uma pessoa aqui no TikTok que tá falando assim, estou com 30 anos, casada e 2 filhos. 30 anos, irmã, é uma idade topzera. Se tu começa agora, quando você tiver a minha idade, irmã, tu tá 3 vezes melhor do que eu. 3 vezes. E ainda mais se o marido for um cara maneiro e comprar a ideia. Gente, homem, você tem que vender a ideia, entendeu? Vai ter os idiotas que não vão comprar a ideia, mas vai ter os caras que vão comprar a ideia. E é isso. Eu tenho clientes que eu vendi e falei, ó, você vai ter que vender a ideia pro boy. E o boy comprou a ideia. E eles estão crescendo, mano, juntos. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Então, venda a ideia, senta junto, depois você transar com ele, tá, irmã? Não faça isso antes de transar, não, tá? Já só te dou essa dica. Não fale problemas DR sem dar antes. Fica a dica, depois me conta se deu certo. Com certeza vai dar certo. E não é nem só por experiência pessoal que eu já tive, mas relatos de clientes também, que eu vivo falando isso, ó, você vai fazer assim, 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 elas vão pegar e fazem assim, 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 e dá certo. 30 anos, gente, é uma idade excelente, tá? Principalmente se já teve filho, não tenha filho mais, tá bom? Já duas crianças, mete um DIU aí, se puder, tá? DIU é maravilhoso pra mulher. Maravilhoso, gente, porque vai colocar ali os seus hormônios no lugar, tá? Na grande maioria, tá? Existem algumas exceções, Dani? Existe. Eu uso DIU há muitos anos, eu vou trocar agora esse ano, já. Então 5 anos eu uso DIU, agora em 2026 eu vou trocar. Isso faz diferença? Claro que faz, um puta ganho competitivo. Eu não menstruo, gente. Eu não menstruo, eu não tenho TPM, igual eu vejo irmãs tendo. Você imagina, você ficar uma semana sangrando? Eu já fiquei. Então eu tô dizendo assim, eu sei que existe uma diferença gigante entre a irmã que cuida ali dessa parte toda funcional e aquela que tá viajando na maionese, tá? Mas as idades, uma idade muito bacana, sem sombra de dúvida, de 30 aos 40 anos é uma idade que é super possível fazer um bom planejamento e você ir ali, gente, gradativo. Lembrando que uma parte muito importante. Existe um negócio chamado longo prazo. Riqueza de dinheiro. Ah, eu quero ficar milionário. Precisa de tempo. Precisa de tempo. Então, estabiliza a sua vida e cria sua fortuna ao longo do tempo. Com muita tranquilidade na alma. Só que se você tá num play... Porque, por exemplo, eu vou para um play agora, que é o play de criação de patrimônio. Isso vai me demandar tempo, reserva passiva, renda passiva. Então é um play diferente. Agora eu já comprei minha casa, já tenho os meus filhos, já tenho toda a minha vida profissional consolidada. Então como muito bem. Então eu não tenho mais aquele desgaste que a grande parcela das pessoas tem em construir a sua solidez para depois ir para a sua fortuna. Tá? Então construa a tua solidez. E lembre-se que a vida cotidiana é o melhor lugar que tem para se viver uma vida rica, tá? Desejo para todos um ano de 2026 maravilhoso, com muito de Deus, muita bênção. Foque no básico bem feito. Foca em errar menos. Não se preocupe em acertar mais, mas foca em errar menos. Errar menos no básico. Qual é o básico? Uma boa alimentação, exercício físico, regulação de sono, rotina, grana, dinheiro. E posso colocar fé.
Porque, gente, sem a vida espiritual, sério mesmo, sem Deus, para te preencher, para te dar aquela esperança nos dias difíceis, sem Deus para te dar o conforto da morte, porque todo mundo vai morrer. Vocês te contaram, eu te conto, todo mundo vai morrer. Então, sem Deus, que é o conforto da morte, a gente tem uma vida de merda. Então, faça o básico bem feito e erre menos e conte comigo, porque 2026, ai meu Deus, vai ser tiro, porrada e bomba e alegria. Um beijo, gente. Feliz 2026 pra todo mundo. Feliz Ano Novo! Faz